Hoje nós vamos começar com as dicas da lista de exercícios complementares, tá? Unidade 3, terceiro ano, matemática financeira, certo? Primeira coisa que você vai fazer, acessar ali o site, né? Todo mundo já sabe, né? gg.gg/site Rafa, acessou. Vai vir aqui nos exercícios complementares. Acessou exercícios complementares, vai lá no terceiro ano. Lá você tem as referências do livro que nós utilizamos e também os exercícios que devem ser feitos. Isso para quem deixou o material aqui na escola, né, no armário, e aí não tem acesso naquela lista impressa, tá bom? Bom, pegou lá a seleção de exercícios, eu montei aqui um material para gente seguir com as dicas, tá bom? Então, agora nós vamos começar com o exercício número 1687, tá certo? Neste exercício, vocês terão que calcular em cada um dos itens uma porcentagem. Na sequência de vídeos que eu indiquei para vocês no material de apoio, o vídeo do professor Ferreto ele explica, né, como vocês podem fazer cálculos de porcentagem, tem aquela parte de revisão também no meu site, tá bom? Do ensino fundamental. E aí vocês podem fazer de várias maneiras, tá certo? Eu vou escolher um item aqui, nós começaremos pelo item C, é o que eu vou fazer, tá bom? Item C. A escrita fica um pouquinho ruim, tá bom? Eu ainda não tenho uma mesa digitalizadora, estou escrevendo com o dedo na tela, certo? Bom, nesse exercício vocês têm que calcular 9,1% de R$ 50. Então você pode fazer isso utilizando o conceito de regra de três simples, tá certo? Nós temos aqui, então, reais e porcentagem. Nesse caso, o que nós sabemos? Que para R$ 50 nós temos o total, que é de 100%. Ora, mas 100% desse valor indica R$ 50. E se nós tivéssemos 9,1%? Quantos reais indicaria? Eu sou muito criativo, né? Vocês sabem, vou usar a letra X, certo? Bom, como as duas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, quanto menor a porcentagem, menor será o valor em reais. Para resolver, basta que nós multipliquemos em cruz esses valores, certo? Bom, para isso, então, nós podemos escrever que 100 vezes x é igual 9,1 vezes 50. E aí, né, vem aquela dica de sempre, né, operação inversa da multiplicação e divisão. Então, para isolar o x, nós podemos fazer o seguinte cálculo. 9,1 sobre 100 vezes 50. E quando você efetuar esse cálculo, automaticamente aí você vai encontrar o valor do x, tá certo? Eu fiz o cálculo aqui com a regra de 3 para evidenciar uma coisa para vocês. Prestem, por favor, muita atenção nessa parte que eu vou mostrar agora. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo esse pedaço aqui? 9,1 sobre 100. Nada mais é do que transformar a representação percentual desse valor que o exercício está pedindo, que é o 9,1, para sua forma decimal. Ou seja, sempre que você quiser fazer um exercício desse tipo, para você ganhar tempo e não precisar ficar montando regra de 3, é só você transformar o 9,1, que está em sua forma percentual, para a forma decimal. Lembrando que para passar para a forma decimal, basta deslocar a vírgula aí 2 casas para a esquerda, certo?
Quando você faz isso, automaticamente, nós teremos duas casas aqui, ó, vazias, onde você vai colocar vírgula, né? A primeira, você coloca vírgula, antes da vírgula também ficou com a casa vazia. A vírgula saiu dessa parte aqui, certo? E você não pode se esquecer, né, que sempre onde nós temos casas vazias, deverá ser completado com o número... Isso daqui é um zero, tá? Eu juro que eu tentei fazer um zero. Deixa eu tentar de novo aqui, ó. Vamos lá. Um zero aqui, tá bom? Então, se você fizer 0,091 vezes os 50, também é uma outra maneira de chegar no mesmo resultado, tá bom? Vai lá no final do livro e dá uma olhada se a resposta está correta. Tudo bem? Nessa unidade não temos nenhuma alternativa, nenhuma resposta incorreta. Tá tudo certo. Se não chegar lá no resultado, revise seu exercício. Tudo bem? Iremos agora para o exercício número 1689. Nós precisamos calcular 10% ao quadrado, tá bom? Um erro muito comum, muito comum, é fazer 10 vezes 10, né? E aí 10 vezes 10 é 100, você olha para o exercício e fala, nossa, como foi tranquilo esse exercício. Só que não. Por quê? 10% escrito, né, na forma de fração, tá? Fração é legal, tá bom? Parece que não, mas é legal. Vai pegar e transformar em fração. 10%. Certo? Isso aqui é 10%. Aí nós tínhamos 10% ao quadrado. Ou seja, 10% ao quadrado é 10 sobre 100 ao quadrado. Só que 10 e 100 nós podemos cancelar aqui, ó. Dividir em cima e embaixo por 10. Isso daqui, então, vai ser a mesma coisa que 1/10 ao quadrado. E aí você vai relembrar as propriedades da potenciação e você deve se recordar que, no caso de fração, o expoente ele deve ser distribuído para numerador e denominador. Tudo bem? Quando você fizer isso daí, automaticamente você vai chegar em uma das alternativas. Certo? Bom, no exercício 1690, nós temos que determinar que número deve ser somado ao numerador e ao denominador da fração 2/3 para que ela tenha um aumento de 20%. Então, galera, a primeira coisa que eu peço para que vocês prestem atenção é isso daqui, ó, aumento de 20%. Bom, um aumento de 20% significa que você tinha o valor inicial, que é dado por 100%, e colocou mais 100%. Ou, desculpa, mais 20%. Então você tinha 100% e colocou mais 20%. Totalizando 120%. 120%. Só que colocar, né? Calcular 120% de um valor é só você pegar e transformar isso daí, por exemplo, em uma fração, tá? A fração que representa 120% é 120 sobre 100. E aí quando você faz 120 sobre 100, já dá para cancelar os zeros porque você faz a simplificação por 10. Além da simplificação por 10, nós também podemos simplificar por 2, certo? Dessa forma, nós concluímos que 120% nada mais é do que a fração 6/5. Ou seja, se eu quero pegar um número e calcular um aumento de 20%, basta que eu multiplique pela fração 6/5. É isso que nós vamos fazer então. Ele não pede um aumento, aqui ó, um aumento de 2/3? Então vou pegar o 2/3 e multiplicar por 6/5. Quando a gente fizer isso, já tem ali qual que é o valor final com esse aumento, certo? Para montar uma equação, o que nós podemos fazer é o seguinte, bom, se eu tinha a fração 2/3 e eu quero saber qual que é o número que deve ser somado ao numerador, que é a parte de cima, vou usar o x. X é mais fácil para eu escrever nessa tela aqui, tá bom? E eu vou colocar x também, porque é o mesmo número, né? No denominador. Então, quando eu somo no numerador e no denominador o mesmo número, eu encontro a fração 2/3 aumentada em 20%.
Como que eu faço para aumentar 20% da fração 2/3? É só multiplicar por 6/5. E quando você fizer isso, né, no segundo membro, que é o lado direito, você já pode simplificar numerador e denominador por 3. Quando você divide em cima e embaixo por 3, que eu indiquei aqui por vermelho, né, a divisão por 3, em cima vai ficar 2, tudo bem? E embaixo vai ficar 1. Ou seja, a fração aqui que nós chegamos é 4/5. Você precisa agora pegar o primeiro membro, que é 2 mais x sobre 3 mais x, e igualar a 4/5. Certo? Uma maneira para você fazer isso daí, que eu sugiro, você vai escrever de novo, tá bom? Eu vou apagando aqui só para conseguir fazer de uma vez, tá bom? Você vai pegar e aplicar o produto dos meios pelos extremos, a famosa multiplicação em cruz. Você vai multiplicar lá, certo? 5 vezes 2 mais x, por favor, não se esqueça dos parênteses, senão vai dar erro, tá bom? Vai ficar 5 vezes 2 mais x é igual a 4 vezes 3 mais x. Dessa forma, você vai poder aplicar a propriedade distributiva no primeiro membro, no segundo membro e resolver uma equação do primeiro grau. Dessa forma, você vai encontrar um dos valores do x, tá bom? Se bem que assim, né, galera? Pensa comigo aqui, né? Qual que é o número que eu somo no 2 e vira 4 e que eu somo no 3 e vira 5, né? Então, aí você vai pensar qual o número que é esse, só que para conseguir fazer a justificativa algébrica, né, eu aconselho você treinar sempre, então você usa a lógica, você já vai saber que número que é. Se não souber, não tem problema. Opa, usei a borracha, foi mal. Se você não souber, não tem problema. Você faz a parte algébrica, que é essa daqui. Fazendo essa parte, você vai conseguir chegar no resultado do exercício, tá bom? Vamos para o próximo, que é o exercício número 1694. Neste exercício, nós temos a seguinte situação. Um motor vendido por R$ 1.200 deu um lucro de 20% sobre o preço de venda. Qual o valor do custo deste motor? Então, se ele deu um lucro de 20% sobre a venda, basta que nós calculemos aí quanto que é esse valor de 20% e depois tira do preço de venda. Automaticamente você vai ter o preço de custo, tá bom? Uma sugestão, uma dica para você fazer esse cálculo é montando uma regra de 3 simples, né? Então você sabe que R$ 1.200 é o preço de venda, ou seja, o preço total pode ser indicado por 100%. E ele teve um lucro de 20%, ou seja, ele deu 20%, só que eu não sei aí quanto que era esse lucro, certo? Novamente, como as grandezas são diretamente proporcionais, você vai poder multiplicar em cruz. Quando você multiplicar em cruz, você vai encontrar um resultado aí, tudo bem? Para o x, você vai descobrir quanto que é 20%. Descobriu quanto que é 20%, você vai pegar esse valor de 20% e retirar do 1.200. Então, o número x que você acabou de encontrar, quando você fizer 1.200 menos o x, você vai encontrar qual que é o valor de custo desse motor, tá bom? Uma maneira alternativa é você tirar os 20% e já fazer o cálculo de 80% de 1.200. Se você fizer o cálculo de 80% de 1.200, automaticamente você já cai na resposta, tá bom? Por quê? Se você tira 20% do valor original, que era 100%, na hora que você faz, né? 100% menos 20%, você vai encontrar 80%. Ou seja, esse valor de 80% dos 1.200 é o mesmo que você vai encontrar aqui. Então, você pode fazer, né, do primeiro método ou do segundo método. Aí você escolhe aquele de sua preferência ou faz os dois para treinar e ver que está chegando no mesmo resultado, certo? Bom, próximo exercício, vamos lá. 1697. Para publicar certo livro, há um investimento inicial de R$ 200 mil. E depois
um gasto de R$ 5,00 por exemplar. Calculando-se o custo por exemplar numa tiragem de 4.000 exemplares e uma tiragem de 16.000 exemplares, obtém-se respectivamente. Então é o seguinte, nós vamos pensar aqui, eu vou fazer com vocês os 4.000 exemplares, tá bom? Depois vocês vão ter que descobrir aí qual que é o valor dos 16.000 exemplares, até porque, eu nem vou falar que é a D, né, que está marcado ali, mas o A, o B e o D têm o mesmo valor. Né? Então, é uma dessas alternativas, certo? Eu vou fazer a tiragem de 4.000 exemplares com vocês. Então, nós sabemos que o valor é fixo de R$ 200.000 e nós sabemos que também há um custo de R$ 5,00 por exemplar. Se a gente quisesse saber qual que é o preço de cada um, nós precisamos ver qual que foi o custo total dividido pelo número de exemplares. Tudo bem? Para encontrar o custo total nessa tiragem que nós estamos fazendo aqui, para 4.000 exemplares, que eu vou fazer aqui, 4.000 exemplares, nós temos que fazer o seguinte: o custo por exemplar vai ser dado por o valor gasto no total, que é o custo inicial de 200.000, mais R$ 5,00 por exemplar. Como foram feitos 4.000 exemplares com nessa primeira tiragem, então nós precisamos fazer 4.000 vezes 5, certo? Porque ele está falando que são R$ 5,00 por exemplar, certo? Quando nós fizermos esse cálculo que está no numerador, nós teremos o custo total. Para saber qual que vai ser o custo por exemplar, basta que nós façamos aí a divisão pelo número de exemplares dessa tiragem, que nesse caso é de 4.000. Certo? Então, fazendo esse cálculo, nós chegaremos no custo por exemplar. Você, por favor, não se esqueça que entre adição e multiplicação, você primeiro tem que fazer a multiplicação para depois fazer a adição. Tá? É isso que nós vamos fazer agora. Então, 4.000 vezes 5, 20.000. 200.000 com 20.000, 220.000. E no denominador nós temos o 4.000. Nesse caso, você já pode fazer uma divisão por 10, por 10, por 10, que é dividir por 1.000, né? E aí você vê que dá 220 sobre 4. Quando você fizer a divisão 220 sobre 4, você vai encontrar o resultado do preço por exemplar, o custo, por exemplar, preço não, o custo de cada exemplar na tiragem de 4.000. Para você depois conseguir fazer o custo da tiragem com 16.000 exemplares, basta você se lembrar que vai ser trocado o número da tiragem, tá bom? Então isso que eu acabei de demarcar aí com a cor verde, você vai trocar pela tiragem de 16.000. Então, pausa o vídeo aí e termina o exercício, vê se dá certo, tá bom? Vamos agora para o próximo exercício, 1702. A concorrência... A concorrência fez com que um saco de cimento, cujo valor inicial era de R$ 7,00, fosse vendido por R$ 5,60. Qual a taxa de desconto sobre o preço inicial? Então, novamente, galera? Nós podemos montar a regrinha de 3, certo? Reais e porcentagem. Você sabe que o preço inicial de R$ 7,00 equivale ao total, que é 100%. E se você vendeu a R$ 5,60 um saco que era 7, o desconto que ocorreu aí foi de R$ 1,40. E esse desconto eu não sei quanto que é. Então vai ser indicado pela variável X. Tá bom? Sempre, que as grandezas são diretamente proporcionais, você vai multiplicar em cruz e depois disso você vai conseguir
resolver o exercício, tá bom? Quando fizer o cálculo aí, você já vai descobrir qual que foi a taxa de desconto, certo? Uma outra maneira de fazer, né, uma solução alternativa, vou colocar aqui, ou uma solução alternativa, seria você pegar e, bom, se ele foi vendido por R$ 5,60 e ele custava 7, fazendo então aí essa divisão, você vai ver a quanto que ele equivale. Tudo bem? Lembre-se que o resultado que você vai chegar nessa divisão aqui, ó, esse resultado que você vai chegar aqui é a representação da porcentagem na forma decimal, tá? Para você descobrir aí quanto que equivale, né, esse valor, basta que você pegue depois o resultado final e multiplique por 100, tá bom? E aí você não pode esquecer, né? Bom, se eu cheguei no resultado 90%, significa que o desconto foi 10%, que é aquilo que falta para 100, tem que fazer a continha de menos depois, tá bom? E se você quiser também, você pode fazer a continha de menos antes. Pega aquele 1,40 e divide já de cara por por 7, que era o preço. Quando você fizer o cálculo, você já vai chegar na forma decimal da porcentagem. Lembrando que é só, novamente, você pegar o valor que deu lá e multiplicar por 100. Quando você multiplicar por 100, chega na resposta. Tá bom? O próximo exercício, vamos lá, 1707. No 1707, nós temos a seguinte situação. Numa loja, a soma dos preços dos produtos A e B era R$ 280. Durante uma promoção, o preço de B sofreu um desconto de 25%, passando a custar o mesmo que A. Dessa forma, na promoção, a soma inicial dos preços sofreu uma redução D. Vamos lá então. Pontos principais. Primeiro aqui, ó, tá falando que a soma dos produtos A e B era 280. Então, se eu chamar de A e B, né, as variáveis, bem criativo, né? A mais B tem que dar R$ 280. Tudo bem? Beleza. A segunda informação relevante. Ele fala que nessa promoção, o preço... Essa aqui foi a primeira, né? Vou marcar aqui com uma outra cor para facilitar o entendimento. Ele fala que o preço de B sofreu um desconto de 25%. Só que pensa comigo, se o preço original era 100%, quando você tem um desconto de 25%, vai sobrar quanto do preço original? 100 menos 25, ou seja, 75%. O preço dele, então, vai ser 75% do valor original. E 75% do preço original ele pode ser representado por 0,75 vezes B. Por isso que eu sugiro que sempre você utilize a notação decimal na hora de calcular a porcentagem. Facilita bastante, com uma continha de multiplicação, você chega no resultado. Ou seja, 0,75B, que é o novo preço dele, custa o mesmo que A. Ele está falando aqui, não, passando a custar o mesmo que A. Então, essa segunda equação representa a parte que está em azul. Isso daqui vocês já perceberam, né? Forma um sistema linear. Tá certo? E nesse sistema linear, eu sugiro, do jeito que ele está colocado aqui, né, que você utilize o método da substituição para resolvê-lo. Ou seja, se o A é igual a... Se o A aqui não. Se o A é igual a 0,75B, você vai substituir isso que está aqui. Vou usar agora a cor roxo aqui, né? Vou usar um roxo. Bom, na onde tem o A, eu posso colocar 0,75B. Então aqui, ó, eu vou substituir esse A pelo 0,75B. Quando você fizer isso, vai ficar assim, ó. 0,75B mais o B, o resto eu copio, tá bom? Igual 280. E aí, quanto que é 0,75B mais 1B? 1,75B. Igual 280. E aí agora vocês vão finalizar, tá bom? Terminando aqui, você vai encontrar o valor do B. Tendo o valor da variável B automaticamente, né? Automaticamente, você substitui aqui, acha o valor do A.
Tendo o A e o B com o preço novo, aí você soma. Quando você fizer a soma, depois de descobrir o valor do A, né? Quando você fizer a soma ali, A mais B, como o B teve um desconto, você entende que vai ser menor que 280? Vamos supor que tenha dado 270. Se deu 270, então, na promoção, qual que foi aí a redução? Aí você vai ver, né? Se fosse 270, seria de R$ 10. Não é o caso, mas aí você vai fazer o cálculo e vai ver, tá bom? A alternativa aí também está correta, é só finalizar. Próximo exercício. Tá acabando, tá, galera? Faltam 3 só. Sei que tá meio longo esse vídeo, mas eu vou gravar de uma vez só que facilita. Bom, no primeiro dia de setembro foi aberta uma caderneta de poupança e depositada uma quantia X, ou seja, esse daqui é o nosso capital inicial, tá bom? No dia 1º de dezembro do mesmo ano, o saldo era R$ 665.500 reais. Sabendo que entre juros e correção monetária a caderneta rendeu 10% ao mês. Outra informação importantíssima, hein? 10% ao mês, quando a gente passa para a forma decimal, como a vírgula está aqui, né? Você anda 2 casas e aí você coloca a vírgula e completa com 0, ou seja, 0,1 ao mês. Essa daqui é a taxa na forma decimal. Sempre nas fórmulas de juros simples e juros compostos, você deve usar a taxa na forma decimal. Quer saber quanto que era a quantia X em milhares de reais, né? Uma outra informação muito importante é o saldo que foi dado. Esse daqui é o valor final, ou seja, o montante. Então nós temos o montante, nós temos a taxa, que é indicada aqui, né, na formulinha que eu utilizo, a letra I, e temos que determinar o capital inicial, porque temos aqui também o período. De 1º de setembro para 1º de dezembro, nós temos aqui, né, um período de 3 meses. Então, nosso N é igual a 3. Tudo bem? Se você fizer, né, uma contagem rápida ali, de 1º de setembro a 1º de dezembro, você vai ver que dá 3 meses. Na hora de jogar na fórmula, a fórmula que eu vou usar aqui é capital vezes 1 mais I elevado a N, juros compostos, né, porque foi colocado lá e mês a mês houve o acréscimo de acordo com a taxa mensal, é igual ao montante. Essa é a fórmula. Só que nesse caso, o capital inicial é X. A taxa é 0,1. Acabamos de ver ali em cima, né? E o período é 3. Isso daqui é o montante. Como o exercício pede a resposta em milhares de reais, eu já vou colocar aqui, 665.500 na forma de milhares. Né? Se você divide por 1.000, o resultado que eu vou encontrar é em milhares de reais, tá bom? O X aqui está multiplicando. Você vai primeiro resolver essa potenciação que está... Primeiro você soma, tá bom? Óbvio, né? Os valores do parênteses, tá bom? 1,1. Depois que você fizer isso daí, você vai fazer 1,1 ao cubo e depois isolar o X. Automaticamente você vai encontrar o valor deste capital inicial. Tá bom? O que ele chama de quantia X. 1716. A cada ano que passa, o valor de um carro diminui 30%. Então, pensa comigo, se ele diminui 30%, significa que em relação ao valor dele original, que sempre é 100%, se ele está perdendo, né, desvalorizando 30%, sobra quanto? Sobra 70%. E 70% na forma decimal, já vou passar direto, né, que nesse exercício aqui você já fez várias transformações. Você já sabe que é 0,7 ou 0,70, que é a mesma coisa. Então, de um ano para o outro, ele passa a ser 70% do seu valor original. Como ele está falando que o valor original do carro era V no primeiro ano, quer saber o preço no 8º ano, tá bom? Toma muito cuidado, tá bom? Porque no primeiro ano, ele está falando que o valor é V. No segundo ano, como que eu faço para encontrar o valor? Eu já não sei que esse veículo aí, ele está sofrendo
uma desvalorização de 30%, então na hora que a gente for fazer o cálculo daqui para cá, basta que a gente multiplique por 0,7, que nós acabamos de ver que significa 70% na sua representação decimal. Quando eu pegar o V e multiplicar por 0,7, vai ficar 0,7 vezes V. E aí, quando a gente chegar no terceiro ano, o que você vai ter que fazer? Pegar esse valor, que era 0,7V, e multiplicar novamente por 0,7. Quando você multiplicar por 0,7, vai ficar 0,7 vezes 0,7V. E 0,7 vezes 0,7 é 0,7 ao quadrado vezes V. Acho que aqui você já descobriu, né? Que no quarto ano você vai pegar esse valor anterior e multiplicar por 0,7. Quando você multiplicar por 0,7, vai ficar 0,7 ao quadrado vezes V vezes 0,7. Você sabe que na multiplicação de potência de mesma base sempre soma, né, os expoentes. Então aqui vai ficar 0,7 ao cubo V. E aqui você já consegue fazer uma relação, né? Eu não vou terminar aqui para vocês, né? Mas aqui você percebe, lembrando, né? Quando não tem expoente, lembra aí quanto que é. Qual que é o expoente que está ali escondidinho, né? E relaciona aqui com o ano. Aqui fica mais fácil, né? No terceiro ano está ao quadrado. No quarto ano está o expoente ao cubo. E se fosse no quinto? E se fosse no sexto? E assim por diante, né? Você já conseguiu sacar aí, tenho certeza. Para a gente finalizar essa lista, o número 1717 traz a seguinte situação. Um veículo de transporte de passageiros tem seu valor comercial depreciado linearmente. Isto é, seu valor comercial sofre desvalorização constante por ano. Veja a figura. Então, ele está caindo aqui de forma linear. Bom, todo ano ele diminui a mesma porcentagem. Tá? Esse veículo foi vendido pelo seu primeiro dono após 5 anos de uso, por R$24 mil. Então, essa informação, após 5 anos de uso, por R$24 mil. Sabendo-se que o valor comercial do veículo atinge seu valor mínimo após 20 anos de uso e que esse valor mínimo corresponde a 20% do valor que tinha quando era novo, então qual é o valor mínimo? Então pensa comigo, se em 20 anos ele virou 20% do valor de quando ele era novo, quando ele era novo ele correspondia a quantos por cento o valor original? É óbvio que é 100%, né? Vocês já viram que é 100%. Se ele corresponde agora a 20%, então quanto que ele desvalorizou? Que é óbvio que ele desvalorizou 80%. Só que ele não levou 20 anos, aqui tá falando que foi 20 anos, né, para ter essa desvalorização. Então significa que, como essa desvalorização aí que o exercício cita, ela é linear, então nós podemos concluir que ano a ano, para determinar quanto foi, né, basta você fazer 80% dividido por 20. Você vai descobrir qual que é a porcentagem que ele decaiu em cada um dos anos. E aqui você vai descobrir, né, que a desvalorização dele, 80 dividido por 20, dá 4, ou seja, 4% ao ano. Ele caiu 4% ao ano. E se ele caiu 4% ao ano, em 5 anos, quanto que ele cairia? Bom, se é 4% por ano, é só você multiplicar por 5. Né? 4% no primeiro, 4% no segundo, 4% no terceiro, 4% no quarto, 4% no quinto, 5 vezes 4. Você descobre que ele desvalorizou no total, então, 20%. E aí, 20% desse valor que ele desvalorizou vai indicar pra gente o preço que ele foi vendido, né? Depois desses 5 anos. Só que se ele desvalorizou esses 20%, ocorreu aqui uma desvalorização, ele custava 100, passou para 80, se ele desvalorizou 20, custava 100, desvalorizou 20, caiu para 80. Então você sabe que esse valor que está aqui
de 24 mil equivale a 80% do valor do veículo. E aí você quer saber qual que é o valor mínimo, ou seja, quanto que é 20%. Se você pegar isso daqui então e fazer o cálculo, né, pode ser uma regrinha de 3 ou uma simples divisão, né? Alguns aí já perceberam que se você fizer uma simples divisão, chega no resultado. Tá bom? Esse exercício aí fica para vocês montarem. Galera, espero que seja útil, tá? Essas dicas para vocês, estarão lá no site. E sempre que possível eu vou gravando novos vídeos explicativos para que vocês consigam para que vocês consigam finalizar as listas, tá bom? Depois eu mostro também eu vou deixar um dia disponível para que vocês possam tirar dúvidas. Eu vou ficar logado online, a gente faz um Hangout on Air, e aí vocês podem entrar colocando as dúvidas, eu vou escrevendo nessa tela mesmo, continua a explicação. Tudo bem? Espero que seja útil para vocês e até a próxima. Valeu!